Para teus servos, Senhor, derrama o seu nome sobre a vida do teu filho. E fala para a tua igreja, Senhor, porque a tua igreja quer ouvir a tua voz, Senhor. Nesta noite, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez o cumprimento a todos da parte do Senhor. Amém. A Deus, essa oportunidade. Pela vida do pastor Edson, Senhor de Deus, Edmilson, perdão, o hábito cuidado de estar trabalhando com o pastor Edson todas as sextas-feiras, ali no setor de liberdade, no trabalho de oração de noite. Estamos realizando ali pela sexta-feira pela manhã. Os irmãos aqui desejados estão convidados para estar conosco toda a sexta-feira pela manhã. Então, o nosso querido pastor Edmilson, Deus abençoe você e a sua família. Melhorou, né, querido? Melhorou, né? Assim mesmo. Estamos aquecendo os ouvidos. Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Os irmãos, no capítulo 5, a leitura que nós fizemos, para alguns irmãos que chegaram depois, a leitura oficial desta noite, se encontra no livro de São Marcos, no capítulo de número 5, e o verso de número 21 até o 24. E quero chamar a atenção no verso de número 23, que diz assim: e rogaram quase muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que saia e viva. Olha para seu irmão, para sua irmã, à direita ou à esquerda, diga: e rogava-lhe muito. Foi fraco. Será que os crentes têm que gostar de chegar? Porque ele já chegou, diga com mais convicção e veemência: e rogava-lhe muito. Glória. Estão aqui comigo também a minha digníssima esposa, presente nessa mesa, em nome de Jesus aí, esse presente que Jesus me deu. Eu sou feliz e louvo a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz pela vida de cada um de vocês. Eu sempre digo que vocês são especiais. Deus abençoe vocês. Amém. E que Deus possa falar com vocês. Amém. Deus abençoe o nosso amigo e também o pastor que está na nossa retaguarda. Deus possa ampliar a sua vida ministrando. Glória a Deus. E rogava-lhe muito, porque a sua vida estava doente. Querido, o texto em trecho, ora livro, é um texto muito conhecido da igreja, que nunca ouviu falar do homem chamado Jairo. É um texto muito pregado pelos nossos amigos pregadores, e ele fala acerca deste homem, que saiu desesperado à procura de Jesus. O interessante deste texto é que o porquê este homem saíra para buscar o auxílio de um homem cujo nome era Jesus de Nazaré. Poderia haver alguma coisa boa de Nazaré? Então, vem ver. E Jairo, ele saiu, diz a Bíblia, porque ele viu a sua filha, já a morte querendo levar a sua filha. E Jairo, ele como principal da sinagoga, Jairo era um administrador de uma sinagoga que estava em Cafarnaum. E por esta razão,
Jairo não podia, estava proibido de se aproximar de Jesus. O ministério de Cristo houve perseguições, muitas perseguições. A Bíblia destaca as perseguições que instituíram no meio do povo judeu. Jesus era judeu. E o povo judeu, pelas suas tradições e preservações das suas culturas, então eles se levantaram contra Cristo. Se levantaram dizendo que Jesus era um falsário. Se levantaram dizendo que Jesus enganava o povo. Então, Jairo tinha um conceito negativo de Cristo, porque falavam que Cristo era um falsário, enganava o povo, contratava pessoas para fingir que estava doente, até mesmo dizia que estavam remunerando esta pessoa para poder fingir que estava enferma, fingir que estava o seu filho paralítico, que fosse cego. Dizia que Jesus pagou para esta família dizer que aquela criança que estava cego falava que aquela criança não era cego, e por esta razão estavam dizendo que Cristo pagava a sua família para poder dizer que esta criança era cega. Então, Jairo tinha esse conceito de Cristo. Jairo tinha um conceito de Cristo era um mentiroso. Alguns diziam que Cristo era usado por Beelzebul. Outros diziam que João Batista era o Cristo. Outros diziam que era Jeremias ou um dos profetas. Então, por esta razão, Jairo não podia se aproximar, estava proibido, porque o Sinédrio proibia quem se aproximasse de Cristo. E Jairo era um administrador, um principal da sinagoga. Jairo cuidava de uma sinagoga, e por esta razão, Jairo não podia se aproximar de Jesus. A minha Bíblia fala que Jairo, quando ele ouve o barulho de uma multidão, em Cafarnaum, a residência de Jairo, próximo da sinagoga, ele ouve o barulho da multidão. E ao ouvir o barulho da multidão, Jairo, ele procura saber quem é que estava chegando naquele exato momento. A minha Bíblia diz que Jesus estava desembarcando. E quando Jesus chega ao mar da Galileia, à beira do mar, que Jesus desce, diz que uma multidão o esperava. E Jairo sai descontrolado. Jairo sai desesperado da sua casa em busca de Cristo, ele querendo que Jesus desse atenção a ele. Mas interessante desse capítulo que me chama a atenção é que houve uma ação da parte de Jairo. Jairo tomou uma atitude contra o Sinédrio. Jairo quebrou o paradigma. Eu dou tema a esta mensagem: quebrando o paradigma. Fala para seu irmão, fala para sua irmã: quebrando o paradigma. Jairo quebrou o paradigma. O paradigma do Sinédrio, o paradigma dos fariseus, dos saduceus, dos críticos, dos acusadores que apontavam o ministério de Cristo. Então, por esta razão, que quando Jairo se prostra, a primeira verdade, que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. E se prostrando, ele pede que Jesus viesse até a sua casa. Quando Jairo se lança aos pés de Jesus, Jairo automaticamente estava atribuindo a ele poder sobrenatural. Poder sobrenatural. As pessoas diziam que aquele homem, Jesus, ele estava se instituindo e se titulando profeta. As pessoas, observe bem, estava dizendo que Jesus automaticamente, ou seja, Jesus estava se denominando profeta. Mas, quando eu observo o cenário da história e observamos o contexto histórico, nós passamos a fazer uma reflexão. Nós começamos a pensar e logo nós entendemos que Cristo não era falsário, Cristo não era mentiroso, Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado.
Foi por isso, era difícil eles aceitar Cristo como Messias. Foi difícil para os fariseus, para os saduceus, para os doutores da época da lei. Então, por esta razão, que quando Jesus chega em Cafarnaum, uma multidão esperava, porque o nome de Cristo proliferava-se, o nome de Cristo se alastrava, o nome de Cristo chegava de ponta a ponta a toda a província, a toda a adjacência, a vizinhança, e dizia que um profeta se instituiu no meio de nós. Um profeta se levantou no meio da gente. Um profeta se levantou no meio da multidão. Um profeta cujo nome é Jesus, filho de José, filho de Maria. A Bíblia está nos afirmando que Jesus Cristo, quando o seu nome se espalha, está dizendo que sinais e maravilhas aconteciam aonde Jesus chegava. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Fala para seu vizinho, aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Não vai ser diferente aqui nesta noite. Quem acredita, levanta a mão e dá um Jesus desceu do barco e a multidão esperando. Nos conta num capítulo de número 7 e o verso de número 54, e saindo eles do barco, logo reconheceram e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, ou que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogava-lhe que os deixasse tocar, ao menos na hora das suas vestes. Será que ouviu um glória a Deus? Aonde Jesus chegava, aonde Jesus entrava, todos se aproximavam, aglomeravam-se dele, e todos queriam a atenção de Jesus, todos careciam da sua atenção, todos se achegavam e diziam: Senhor, olha o paralítico aqui, é meu filho, cura-o. Quem sabe o amigo levava o paralítico, quem sabe a sua esposa, quem sabe o seu irmão, sua tia, seu tio, a família, primo. Levasse uma pessoa em cama, porque ele tinha convicção que Jesus tinha o poder sanador. É instantâneo. Você toca na orla das suas vestes e serei curado. Você fala de uma fé sobrenatural. Aleluia! Você quer ter sucesso na sua vida? Comece a arrebentar hoje uma fé sobrenatural. Deus está aqui. E quantos querem ouvir essa palavra? Jesus chega, a multidão aperta. Se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Curada. Glória a Deus.
aproximar, tem a oportunidade de se aproximar dele, eu alcançarei os meus ideais, os meus objetivos, os meus sonhos, os seus projetos vão sair do papel. Seus projetos vão ser realizados, queira seu inimigo ou não, vai sair e vai ver o seu sucesso. Diga para o seu vizinho, vocês verão. Cristo está em mim. Amém. Tem essa convicção agora. E saindo eles do barco, logo reconheceram e percorrendo toda a terra em redor, Glória a em Deus. redor, começaram a dizer: Jesus de Nazaré. Felipe, pode vir alguma coisa boa. Natanael começa a dizer: muita gente falando besteira por aí. Você quer ter a certeza? Diga assim: eu vou ter uma fé sobrenatural. Eu vou andar por cima do mar, se ele mandar eu andar, eu vou andar. Glória a Deus. Você vai abrir mar, vai abrir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O povo de Israel estava lá na frente estava na frente do e atrás estava. O que foi que Deus disse a Moisés? Diga ao meu povo que mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que avançar. Oi. Eu quero passar no concurso público. O que você tem feito para passar, rapaz? Eu quero passar na faculdade. Está estudando para o vestibular, está se preparando. Tem que arrebentar onde você chega, rapaz. Tem muita gente sem experiência nenhuma do significado do nome fé. Falam de fé, que tem fé, falam que tem Cristo, falam que é portador da Bíblia, O Senhor é Deus. mas não tem uma convicção de quem é Jesus para ele, para ela, para a sociedade, que representa Jesus para você. Glórias, aleluia, Deus. O Senhor é Deus. Eu estava na vigília, uma cela de iluminação, Glória a Deus, aleluia. e eu falei para uma pastora que Glória a Jesus. as pessoas, quando vê você tomando atitude, ela não suporta em ver você tomar uma atitude. Eu fiquei subordinado ao tema do livro de Ana. Tem muito ali sentado dizendo que você não vai conseguir. Verdade, está repreendido em nome de Jesus. Tem muita gente na plateia dizendo que você não vai avançar. Você não vai para lugar nenhum. Você vai ser um Zé Ninguém e vai permanecer Zé Ninguém. Mas eu venho contra essas pessoas dizer: você vai vencer, você vai fazer história, você vai fazer uma história. Glória a Deus. Oh Deus, tu és fiel, Senhor. O texto fala de morte. Jesus está caminhando. Jesus está caminhando. No meio do caminho, houve contratempo. Só que esse homem, ele sem entender quem é Jesus, só, ele não sabia quem era Jesus.
Ele via Jesus como Jeremias, ele via Jesus como os profetas, ele via Jesus como João Batista, mas ele não tinha convicção de quem era Jesus. Observe bem, ele não tinha convicção de quem era Jesus. Ele só conhecia de ouvir falar. Tem muita gente no nosso meio que só conhece Jesus por ouvir falar.